Olá, esta é a nossa aula de número 42 e nesta aula eu vou falar com vocês a respeito da estrutura para, que é uma estrutura de repetição controlada. A estrutura para ela é constituída basicamente de validação lógica, execução de blocos e ela tem um diferencial das estruturas enquanto que nós vimos nas aulas anteriores. Nas estruturas enquanto que nós vimos nas aulas anteriores, tanto na enquanto faça, assim como na faça enquanto, eu tenho um loop de execução e eu preciso de um resultado lógico a cada teste para que a minha estrutura ela entre ou saia do meu loop de execução. A estrutura enquanto eu tenho uma variável inicial ou uma entrada inicial de dados e eu tenho uma validação dessa entrada de dados. Caso essa validação retorne verdadeiro, essa estrutura ela entra em loop, em repetição, até que algo dentro da estrutura permita com que a verificação retorne falso e ela saia da verificação e volte para o meu fluxo principal. Assim como na estrutura faça, a mesma coisa, a única diferença é que a estrutura faça enquanto a verificação e a validação ocorre no final e não no começo. O diferencial da estrutura para estruturas enquanto é que a estrutura para ela é mais complexa. A estrutura para ela sempre vai precisar de uma variável inicial a estrutura para ela sempre vai precisar de uma variável controladora, de um valor inicial para essa variável, definir até qual valor essa variável pode assumir, que seria o valor final, a forma de incremento, qual é o passo a passo que ela vai ser incrementada, se é de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, ou assim por diante, e ela sempre vai ter uma verificação. Essa verificação é a mesma que ocorre dentro das estruturas enquanto. Então, nós podemos ver que ela é uma estrutura um pouco mais complexa, mas é muito fácil de ser entendida. Na estrutura para, eu tenho uma variável definida com um valor inicial e nós dizemos para essa variável até qual valor ela pode ir. Nesse caso, foi falado que a variável x deve ir até 3. Então, ela foi inicializada em 0 e deve ir até 3. E aí a estrutura entra em execução. Cada vez que a estrutura entra em execução, como mostrando no exemplo aqui, ela vai acrescentando x. Até x vale 3. E assim que x vale 3, ela tenta acrescentar mais 1. Agora vale 4. Então, já passou do 3 e ela sai fora da execução. Então, ela executou essa estrutura até x valer 3. No Flow algoritmo, a representação dessa estrutura é dada dessa forma, como mostrado aqui na figura. Agora, eu quero ir com vocês lá para o Flow algoritmo. Eu quero fazer um exercício prático que vai esclarecer melhor tudo isso que eu falei até agora. O meu objetivo aqui é criar uma tabuada de um determinado número. Então, para isso, eu vou utilizar a estrutura para, vou criar uma variável que vai ser a minha variável controladora, vou dar um nome para ela de ID. Geralmente, você vai usar essa variável em todo o seu sistema. O meu objetivo nesse exemplo que eu vou estar mostrando para vocês é criar a visualização de uma tabuada, ou seja, eu quero que o sistema, quando executado, mostre uma tabuada na tela para o usuário. E para isso, eu vou criar, então, uma estrutura para. Primeiro, eu vou definir uma variável, vou dar um nome para ela de ID. Essa variável ela sempre deve ser do tipo inteira. E agora vamos para a nossa estrutura para. A estrutura para, quando você vai montar ela, primeiro ela pede qual é a variável controladora. Eu vou dar a variável controladora para ela, ID. O valor inicial, 0. O valor final, 10. E aqui eu posso escolher se é crescente ou decrescente. Como eu coloquei de 0 a 10, não tem como ser decrescente, pois o 0 já é menor que o 10. Se eu quisesse fazer ela decrescente, eu poderia colocar de 10 a 0
decrescente. Então, ela começaria em 10, 9, 8, 7 e assim por diante até 0. Como eu quero crescente, que eu quero mostrar uma tabuada, então de 0 a 10, vou colocar ela como crescente. Lembrando que se eu colocar ela como decrescente aqui, ela já não vai nem executar, ela vai passar direto pela variável e já vai ver que a variável controladora ela é menor do que o meu limite final, então não vai nem executar. Então aqui, crescente, passo 1, e aqui dentro eu quero fazer a exibição dessa tabuada. Então, cada vez que ele realizar o meu passo aqui, ele vai mostrar uma saída na tela para mim. E essa saída vai ser a tabuada que eu quero exibir para o usuário. Eu quero mostrar a tabuada do 8. Então, 8 vezes o ID controlador. O ID. Por que o ID? O ID vai valer primeiro 0, 1, 2, 3. Então, vai aparecer para mim 8 vezes 0, 8 vezes 1 e assim por diante. Então, 8 vezes 0 é igual a, concatena novamente, e aqui nós fazemos ID vezes 8, que é a tabuada que eu quero mostrar. E aqui, colocar isso aqui para executar, ele vai mostrar para mim a tabuada do 8. 8 vezes 0, 0, até 8 vezes 10. Colocar a execução em passo a passo, só para ficar mais claro para a gente o que está acontecendo. Primeiro, ele criou, alocou o espaço de memória para o ID, para a variável ID, definiu ID início 0, e você vai ver que cada vez que ele passar pelo meu para, ele vai acrescentar 1 ao ID. E assim por diante, até a ID valer, a ID vale 9, a próxima vez a ID vai valer 10, vai mostrar. Agora, a próxima vez ele vai fazer uma tentativa de a ID valer 11. Só que como não tem como, que já chegou no limite máximo, ele vai sair da estrutura e vai finalizar. Quando eu falo que eu quero utilizar o passo a passo, qual é o meu número de passo, se eu quisesse, por exemplo, mostrar todos os números pares de 0 até 100, eu vou fazer o seguinte, então de 0 até 100, em ordem crescente, de 2 em 2, e eu quero mostrar todos os números pares. É só colocar a ID aqui. E ele vai mostrar para mim todos os números pares existentes nesse intervalo. Então, pode observar 0, 2, 4 e até 100. Se eu quiser mostrar todos os números ímpares, como que eu faço? É só, em vez de começar em 1, em 0 começa em 1 e manda ele de 2 em 2 também até 100. E aqui, colocar isso aqui em execução, pode ver que ele vai mostrar todos os números pares para mim. Se eu quiser mostrar todos os números divisíveis por 3, coloquei 3 e coloquei para executar. Só que eu deveria ter começado em 0 aqui. Só vamos começar em 0. Colocar para executar novamente. E está aqui. 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido como nós utilizamos a estrutura para. Então, nesta aula eu mostrei para vocês a estrutura de repetição para, como ela funciona, como ela é representada no Flow algoritmo e qual é a importância dela dentro de um contexto de um algoritmo. Obrigado, nós vamos finalizando essa aula por aqui e até a próxima aula.